Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo hoje é de número 32, livro Nosso Lar, de Chico Xavier, e nos encontramos ainda no capítulo 3, a oração coletiva. Então, conforme onde encerramos. Bom, deixa eu voltar aqui umas duas linhas. Que espécie de sopa era aquela? Se alimentação sedativa, se remédio salutar? Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Agora dando sequência. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, olha só que maravilha, né? Agora, só nos estranha a rapidez de transformação e de melhora desse espírito que se passou por Carlos Chagas. Porque observemos aqui, é uma questão de análise. Ele havia acabado de ser transferido para dentro daquele hospital, vindo de regiões tenebrosas, inferiores, umbralinas, um dia, 2 dias no máximo, ali sendo cuidado, amparado pelos benfeitores espirituais. E tudo isso já lhe acontece. Por aí dá para perceber que há algo além que nós desconhecemos e que no momento certo, é óbvio, né? Porque tudo é óbvio. Chico quem dizia, tudo é óbvio. No momento certo, quando nós evoluirmos um pouquinho mais, nós vamos nos inteirar destas questões. Pois veja bem, e enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso, dizendo a André Luiz: agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita, né? Disse André Luiz.
a esse enfermeiro: não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. O que responde o enfermeiro: está ainda fraco. Esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, então observe bem aqui. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante, porque o enfermeiro, ele ia deixar aquele local onde ali estava com André, aquele departamento, aquele quarto, e ele ia para uma área ampla, que daqui a pouco, ao ler aqui, você vai perceber. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóboda cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Então vejamos bem, isso não pode ter acontecido ele depois de ter sido acolhido 1, 2, 3 dias apenas. Isso são coisas, são acontecimentos de semanas e de meses, de instruções, a não ser a bagagem daqueles seres. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase férica, obedecendo a processos adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então, essa é uma história, é uma passagem que demonstra realmente que André, nesta situação, ele já se encontrava ali dentro de um certo período, porque ele sabia já o número, né, de pessoas que estavam, de seres que estavam ali naquele local, principalmente
Clarencio, participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então aqui ele continua dizendo: apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro: conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Olha só, era o momento de oração. Mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram o delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em pleno elevado, um coração maravilhosamente azul. Imagens simbólicas formadas pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia, nota do autor, com estrias douradas, cariciosa música, em seguida respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente, grave de horas antes. É interessante, né? A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. É preciso entender, conforme já dissemos nos vídeos anteriores, principalmente no princípio do esmiuçamento desse livro, é preciso entender uma coisa. A história em si
ela não é uma história lá de seres ingênuos. É preciso refletir a respeito dessas questões. Conforme já dissemos em alguns vídeos anteriores, que esses seres procuraram Carlos Chagas para transmitir estas obras através de Chico Xavier. E é óbvio que, sob a orientação de Emmanuel, Carlos Chagas passa-se por protagonista, como se fosse ele que, de fato, tivesse passado por toda aquela situação. Porque se nós pararmos para analisar, é óbvio, essa história ela é muito profunda e pode ter certeza que não são todos os seres que, ao serem retirados, acolhidos das regiões umbralinas, não são todos. Eu posso dizer que em cada 10, 20 mil, 1, 2, 3 recobra a consciência com uma certa lucidez perfeita, conforme aqui o nosso irmão, eu vou usar o termo André Luiz, demonstra. Porque, de uma certa forma, ele foi acolhido, amparado, horas, ou vamos pensar um dia, 2 dias no máximo de tempo, e já com uma lucidez tamanha. Isso não é coisa de espírito que sofreu nas regiões umbralinas durante 8, 9 anos. Não é. Porque aquele período ali de sofrimento, 8, 9 anos, o indivíduo ele demora um pouco mais para se recuperar nas colônias espirituais depois de acolhido, depois de assistido, amparado. O que aqui deparamos com uma história totalmente o contrário. Um ser com um raciocínio desse tão grande, com um bom senso, com uma lucidez dessa, ele é portador de uma bagagem muito grande. Por esse motivo, seres assim dificilmente permanecem nas regiões umbralinas 8, 9 anos. O que nós precisamos entender é que a história em si não passa-se de uma mensagem a todos aqueles que, de uma certa forma, tentam deturpar os desígnios de Deus. Porque nós podemos enganar quem nós quisermos, que nós até conseguimos enganar,
aqui na Terra? Quantos milhões de pessoas enganam outras pessoas aqui na Terra? Como se nada acontecesse. Ouvindo uma pessoa, um dia eu tomando café numa padaria, faz parte do assunto. Tomando café numa padaria, eu escutei quando uma outra pessoa, um homem, dois homens conversavam entre si e a gente, né? Tem a orelha grande assim, justamente é para captar as coisas que estão acontecendo em volta. Eu escutei quando um falou para o outro assim, baixo, mas falou baixo demais. É que eu ouço muito, não só as coisas aqui do plano físico, quanto as coisas espirituais, através da audição. E por mais baixo que eles conversavam, eu consegui ouvir nitidamente o assunto. Um disse para o outro assim: e você ainda continua com ela até hoje? Sim, até hoje. Mas e o marido dela ainda não descobriu nada? Nada. Pois nós somos perfeitos. Nós sabemos fazer as coisas do jeito que nós fazemos, já 8 anos que nós saímos. E sei que durante esses 8 anos ninguém nunca descobriu, nunca desconfiou de nada. Principalmente o marido dela. Olha para você ver como que é as coisas. E ele nem vai descobrir. Do jeito que nós agimos, ele não vai descobrir. Aí, mediante o que nós estamos lendo aqui, ficamos, a pensar. Será que o marido dela nunca descobrirá? Pois é preciso entender que quem trai é a própria pessoa que trai o outro. A pessoa que trai o outro é que automaticamente se trai perante a consciência divina. Pois tudo que nós praticamos, por mais ínfimo, por mais insignificante sentimento, pensamento, desejo, cobiça, em nosso eu, em nossa mente, fica registrado. Onde encontra-se escrita as leis de Deus? Pergunta Kardec. E os bons espíritos respondem: na consciência. Então, é preciso entender o que muitas pessoas não querem entender. Que, na verdade, mais cedo ou mais tarde, o indivíduo há de se deparar com ele mesmo novamente em outras situações, pois aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E é tão triste quando a pessoa vem pela dor. Quando ele ainda reconhece e procura se redimir, agradecendo o Criador, ainda vamos lá. Mas e quando o indivíduo
blasfema contra o Criador, complicando cada vez mais o processo evolutivo. Nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é o capítulo 4, tema: o médico espiritual.